vocês não podem ir, mas um pouquinho depois vocês me seguirão. O que Pedro diz? Senhor, ainda que seja preciso morrer, ainda que seja preciso dar minha vida por causa de ti, eu irei. Jesus disse: só antes que o galo, você, quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3. Aí eu pergunto aos irmãos: quantas vezes nós negaremos a Cristo durante o dia? Verdade. Ah? Quantas vezes nós negamos a Cristo durante a nossa vida? Um dia desse aqui eu disse aos irmãos o que é negar a Cristo. Muitas vezes no ambiente de trabalho, onde você trabalha, talvez seja um tanto hostil. Talvez a exigência das lideranças diga a você como você deve se reportar, ou o tipo de assunto que você deve falar. E você sabe que você nega, você tem uma fé que confessa diante de Deus. E diante daqueles homens que ali estão, às vezes você cede para algumas coisas que nem vai trazer prejuízo algum ao teu trabalho. Mas você começa a falar como ele, você começa a andar como ele, você começa a fazer o que eles fazem. Na maioria das vezes você é induzido pelo mestre, o dono, encarregado, quem quer que seja, até mentir por causa do seu trabalho. Você sujeita a essas coisas. Isso é negar o nome de Deus. O nome de Deus. E quantas vezes negamos o nome de Jesus quando atentamos para aquilo que a nós é induzido a fazer? Tem coisas que não precisa fazer para se manter no trabalho. Deus cuidará de você. Então negar a Jesus não é só dizer que eu não quero estar diante de uma fornalha de fogo. Imagina você diante de uma cova dos leões. Ali estão os leões rugindo de fome alguns dias, e você ser lançado lá dentro. Imagine uma fornalha de fogo, imagine um poço de lama pelo qual Jeremias foi colocado, e muitos outros testes. Imagine estar preso como José do Egito, sem nada ter feito, um homem justo e santo. Mas muitas vezes negamos o nome de Jesus por nada, e nem estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição. Então Jesus ele vai dizer isso: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Porque para onde eu vou tu não pode ir. Porque se ele pudesse ir, iria entrar em contradição. E me parece, foi Joel que disse: ferirei ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Então já havia profetizado, há já alguns anos atrás, que nos dizem que Jesus palmilharia sobre as ruas de Jerusalém, quando fosse levado cativo morto para ser morto ali. As ovelhas ficariam dispersas, mas ele disse a Pedro, ao discípulo: para onde eu vou agora, vocês também não podem ir, mas logo depois vocês me seguirão. Então Pedro, quando diz isso, ele diz: você me negará esta noite 3 vezes antes que o galo cante. E de fato aconteceu, não foi? Sim ou não? Sim. Um certo dia, ainda quando eu estava bem adolescente no Evangelho, eu ouvi um pregador criticando a pessoa de Pedro, por que não negaria a Cristo, como se dissesse que ele, se tivesse naquele momento, não o negaria. Isso confrontaria também a palavra de Cristo. E eu fiquei olhando, ouvindo, esperando o que mais ele iria dizer. Só que naquela noite, não somente Pedro negou a Jesus, mas todos os discípulos negaram, fizeram a mesma coisa. Nenhum discípulo poderia dizer: eu não neguei. Todos negaram, todos fugiram para não ser pego pelos homens. Ninguém teve a coragem de declarar: eu também sou discípulo de Jesus, mas todos fugiram. Glória a Deus, aleluia. E quando olhamos para a nossa vida como um todo, quantas vezes nós negamos a Cristo sem nenhuma pressão, sem nenhuma necessidade?
só porque não observamos aquilo que Jesus disse. Então, no reino dos céus, o reino de Deus,